Olá, eu sou Daniele Rossini, eu sou uma psicóloga e uma neuropsicóloga apaixonada por essa profissão. E quando veio a minha pequena, quando veio a Ana na minha vida, essa forma de entender as coisas, as pessoas, se transformou. Eu busquei entender um pouco mais de como a gente sente, de como a gente pensa, de como é que as coisas funcionam nas nossas relações, as bases neurocientíficas disso tudo, mas de uma maneira muito mais prática. Eu sentia falta de colocar isso mais na prática, de tentar aplicar um pouco mais desses conhecimentos para tentar produzir algo melhor no nosso dia a dia e respeitando muito o que vinha dela. Então, esses conhecimentos, por mais que fossem importantes, também dependiam muito do que seria importante para ela poder se desenvolver. E considerando isso e remodulando vários aspectos, inclusive da minha prática profissional, surgiu o Bom Pra Cuca, um projeto que busca empoderar pais, educadores, ou seja, aqueles que estão com os pequenos, para que por meio de conhecimentos, entendendo um pouco mais como os pequenos funcionam, possam fazer diferença e possam trocar cada vez mais com esses pequenos no dia a dia. E nessa toada do Bom Pra Cuca, fizemos uma reportagem para o Fantástico. Uma reportagem onde a gente falava um pouco da distinção, das diferenças do funcionamento de cérebro de homens e de mulheres. Sim, de fato, há um padrão habitual diferente em homens e mulheres. Mas uma coisa muito importante, e esses vídeos que eu estou fazendo aqui no Bom Pra Cuca, no canal do Bom Pra Cuca, para poder agregar um pouco mais de conhecimento, é para a gente reforçar a ideia de que essa diferença não diz quem é melhor, quem é pior, mas diz que a gente tem possibilidades diferentes de lidar com algumas coisas. Vamos explorar um pouco mais isso. Vamos lá! Homens e mulheres têm funcionamento cerebral diferente? Aqui no Brasil, consultamos esta neuropsicóloga. O hemisfério esquerdo está mais associado à capacidade da linguagem e o direito é menos verbal, pode ter mais a ver com elementos abstratos. A comunicação entre os hemisférios não acontece exatamente da mesma maneira em homens e mulheres, segundo Daniele. Os homens tendem a ter uma resposta muito mais dentro do próprio hemisfério. Eles ficam mais do mesmo lado, comunicando entre si. Ele vai pegar um ponto e vai ser mais direto. O cérebro da mulher, ele tem uma comunicação entre esses dois lados mais frequente do que a gente observa na comunicação do cérebro, na relação do cérebro. Viu? É essa a ideia um pouco. Existe um padrão típico do homem, existe um padrão típico da mulher. Mas o fato do homem, às vezes, ter uma tendência a pensar de forma mais sistemática, de forma mais pragmática e se relacionar a um ponto para poder resolver uma coisa, e o fato da mulher, às vezes, pensar de forma mais difusa, relacionando vários elementos ao mesmo tempo e ter uma tendência mais empática também para poder lidar com as coisas, não diz quem é melhor, quem é pior, diz que somos diferentes. E se a gente puder agregar essas diferenças no cuidado com os nossos pequenos? Isso pode fazer muita diferença. E além disso, existem estudos que usaram modelos animais, colocaram ratos, ratos machos e ratos fêmeas, para poderem realizar ali algumas tarefas. E perceberam que de fato existia essa diferença no padrão cerebral no momento em que eles estavam realizando alguma tarefa. Mas depois colocaram esses mesmos ratos numa situação de estresse. E o que aconteceu? Na vigência da situação de estresse, se igualou muito o funcionamento do cérebro desses animais, independente deles serem machos ou fêmeas. Isso ajuda a gente a pensar em algumas coisas, que na hora de algumas situações, possivelmente, a gente vai agregar diferentes formas de lidar com as situações, mesmo que tenhamos um padrão habitual de lidar por características associadas a fatores talvez sexuais e etc. Mas possivelmente, em algumas situações, a gente é capaz de flexibilizar, ou seja, lidar às vezes de forma mais pragmática com a situação, apesar de funcionar, de ser uma mulher atuando naquela determinada situação, ou atuar de maneira talvez mais empática, correlacionando vários elementos, por mais que seja alguém atuando como um homem numa situação. Então é muito importante a gente pensar nessa flexibilidade, que o nosso jeito de funcionar, o nosso cérebro, ele não é estanque, ele não funciona apenas de um jeito, ele é muito flexível e muito adaptável. Existe um outro conceito em neurociências que é fundamental e constrói o nosso jeito de ser e da gente poder se desenvolver, que é a ideia de plasticidade.
nós mudamos o nosso jeito de funcionar cerebralmente falando de acordo com as circunstâncias. E a flexibilidade mostra o quanto a gente é capaz de mudar isso nos momentos também. Então, se a gente puder agregar diferentes formas, diferentes visões, diferentes pessoas, diferentes gêneros no cuidado com os nossos pequenos, nós possivelmente estamos disponibilizando para o pequeno algumas diferenças, algumas possibilidades distintas de resolver situações. Isso é bárbaro. Não existe uma única forma de lidar com as coisas, existem várias formas de lidar com as coisas. E se a gente puder disponibilizar para as crianças essa variabilidade, na hora que eles estiverem diante de uma situação, eles têm mais estratégias disponíveis lá nos seus repertórios pessoais, nas suas caixinhas pessoais, eles têm ali mais elementos que eles podem puxar, horas um, horas outro, para poder resolver situações. Então a ideia desse vídeo é um pouco isso. É a gente poder falar da importância da variabilidade no nosso dia a dia. Tanto nós, gente grande, quanto os pequenos. E se você gosta desse tipo de conteúdo que a gente traz aqui no Bom Pra Cuca, dessas ideias, dessas trocas, não deixa de se inscrever no nosso canal no YouTube, de comentar os nossos vídeos, de dar o seu like. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, na página do Bom Pra Cuca para os pais, na página do Bom Pra Cuca para os educadores. Vamos lá, troca os seus conteúdos, põe as suas opiniões, porque aqui a gente está para isso, para trocar. Ele é um projeto, o Bom Pra Cuca é um projeto que se dispõe a esse momento, a essa troca, de maneira muito intensa. E para a gente isso é muito importante. Porque de verdade, no dia a dia, quem vai colocar as coisas para funcionar é você. A gente não tem fórmula, a gente não tem receita. Porque você deve fazer isso do seu jeito. Mas se você souber como funciona, talvez isso possa facilitar algumas coisas. Combinado? Te vejo no próximo vídeo do Bom Pra Cuca. Até lá!